O Pastor Segundo Deus. Esse livro é excelente. Eu já vou te dar o conselho de que, se você puder adquirir, adquira-o, leia-o, porque ele é muito bom. E não é só destinado a pastores, embora o nome está dizendo Pastor Segundo Deus, porque o homem aí, em especial, acaba sendo o pastor da sua família. Então, o líder da sua casa é importante que leia também. Mas não só o homem, a mulher também, e todo mundo. É interessante ler esse livro porque ele vai tratar de alguns assuntos bem interessantes que servem para pastores, mas também servem para todo mundo. O livro é dividido em 3 partes. A primeira ele vai falar sobre oração, a segunda parte ele fala sobre a palavra de Deus e a terceira ele vai falar sobre orientação espiritual. Nessa terceira parte, quando ele fala de orientação espiritual, ele vai falar de 3 assuntos, né? De você sendo um orientador, de você obtendo um orientador espiritual e de você praticando a orientação espiritual. Esse livro eu achei muito bem escrito. O autor dele, o senhor Eugene Peterson, ele faleceu em outubro do ano passado. É esse senhorzinho legalzinho aqui da foto, pastor lá nos Estados Unidos por muitos anos. E assim, tem a experiência prática e a teórica para nos instruir. E é bem interessante como ele aborda essa situação do pastor aí sob esses 3 ângulos que eu falei. E falando da importância de cada um, explicando ali como você fazer esses 3 pilares de exercícios pastorais de uma forma eficiente e de uma forma correta. Então ele começa falando sobre a oração, sobre a importância da oração. Ele fala que ser pastor é uma das atividades que é mais fácil de você enganar os outros, porque você tem aquelas atividades que você já faz quando todo mundo vai ver. A exposição da palavra, todo mundo vai ver. Você fazendo uma oração pública, todo mundo vai ver. Uma visitação, todo mundo vai ver. Só que esses 3 aspectos que ele abordou são coisas que ele vai fazer sozinho. Então ele pode engabelar. Então a oração, a leitura da palavra e a orientação espiritual é coisas que ninguém vai ficar vendo aí. Então ele aborda essa questão. Ele falou assim, cuidado, pastores, para não se enganarem. Então o pastor ele tem que ficar atento para que ele não perca essa intimidade com Deus, o seu momento de oração, e aí ele vai explanar bastante a respeito disso. Depois ele vai falar sobre a palavra de Deus. Ele vai falar que a palavra é você ouvir Deus falando, e muitos pastores acabam tendo que ler muito as suas Bíblias e acabam esquecendo disso, esquecendo que ele tem que ouvir Deus falando, e acaba virando uma coisa de sua menos importância, como se fosse qualquer outro livro que ele estivesse lendo. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra viva, e você tem que ouvir Deus falando com você através dela. E por fim ele fala sobre a importância da orientação espiritual, tanto o pastor fornecendo quanto ele tendo um orientador espiritual também. Ele fala sobre a arrogância e a soberba que resultam em isolamento. Então muitos pastores às vezes não buscam essa orientação espiritual, e o pastor ele também precisa ser pastoreado como qualquer outro pecador ainda. Foi muito boa a forma como o autor escreveu. Ele tem vários exemplos que ele começa cada um dos seus capítulos falando. Bem interessante a história. E um livrinho pequeno desse, né? Finíssimo, ele acabou resultando em uma resenha aqui razoavelmente grande. Eu anotei pontos principais aqui, deu quase 5 folhas a respeito desse livro. Então você vê que ele é pequeno, mas ele tem muita informação, muito bem escrito, muito gostosa a leitura dele, e eu aconselho a você a adquiri-lo. Então, aqui minha opinião a respeito desse livro. Forte abraço e até a próxima.